Oi pessoal, olha quem voltou, tudo bem com vocês? Vim aqui para mais uma aulinha. Hoje a aula é de geografia. Nós vamos falar sobre os índios. Vocês conhecem os índios? Já ouviram falar? Tive uma ideia. Vamos procurar no Google o que aparece sobre eles? Vamos lá. Vamos escrever aqui na pesquisa índios. O que será que vai aparecer? Nossa, quanta informação! Tribos, índios brasileiros. Vamos ver algumas imagens? Olha como eles são diferentes. Usam penas nos cocares, pintam os seus corpos. Que povo diferente, que cultura diferente. Mas onde será que eles vivem? O que será? Olha que legal! O que será que esses índios fazem no seu dia a dia? Eu não costumo ver índio, né, pela cidade, não. Onde será que eles estão? Será que existe índio que mora na cidade? Será que existe índios perto da gente? Você já viu índio por aí? Sim. É? Onde que você viu? No outra fazenda, perto da minha casa. Como que são os índios? Eles são morenos, eles usam pena na cabeça, É? Como que o índio se veste? com roupa de índio. É verdade que eles andam pelado? É, Ai, porque assim, eu queria saber por que aqui na cidade, assim, ó, não tem índio? porque eles moram em outro país. Em outro país tem índio também? Eu acho que sim. Onde que eles moram, você sabe? Na floresta. Eles faziam aquele negócio assim, ó. Uhum. É? Vamos fazer junto lá pra câmera? Você faz muito bem. Será que você não é um índio, não? Não mesmo? É? Eu estou aqui com o Ricardo, que é geógrafo. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Lud, e você? Tudo Ai, bem? tudo bom. Olha, um tico-lico amigo nosso, ele quis saber por que a gente não encontra índios na cidade. Bom, antes da descoberta do Brasil, todo esse território era dos índios. Mas com a chegada dos portugueses em 1500, tudo mudou. Junto com os portugueses, vieram doenças que os índios não conheciam e não estavam preparados para elas. E grande parte dos nativos morreu. Os índios que sobreviveram precisaram trabalhar para o homem branco como escravos. Mas e hoje, como que tá? Alguns índios se adaptaram à vida na cidade. Então quer dizer que existem índios na cidade? Existem, mas eles não usam aquelas penas, aquelas pinturas, como a gente está acostumado a ver nos livros. Puxa. Eles usam roupas comuns, então quando a gente acaba encontrando um índio na cidade, a gente nem percebe que ele é um índio. É verdade, né? Isso, mas a maioria dos índios vivem nas florestas e também nas reservas indígenas. Reservas o quê? Reservas indígenas são terras protegidas por lei contra invasões, onde eles vivem. Que legal! As florestas são cada vez mais disputadas por grandes empresas, indústrias e madeireiras. Os garimpeiros estão chegando cada vez mais perto dos índios atrás de riquezas. E conforme essas coisas acontecem, as árvores são derrubadas e os rios contaminados. Com a proteção dos índios, a ideia é mantê-los numa parte intocada da natureza, para eles poderem viver da pesca, da caça e usar as árvores para fazer suas casas como faziam seus ancestrais. Hoje, no Brasil, temos 240 tribos com cerca de 900 mil índios. Puxa, mas isso é muito? Não, isso é bem pouquinho, comparado com o que tinha no Brasil na época que o Cabral chegou. Sim. Proteger os índios é proteger uma parte muito importante da nossa história e da nossa cultura. Ai, muito bem. Eu adorei essa explicação, Ricardo. Muito obrigado, De viu? nada, Lu. Nossa, que demais conhecer os índios assim! O livro de geografia de vocês traz mais algumas informações sobre a população indígena brasileira. Vamos lá ler comigo? Abre na página 98 e acompanha a leitura com a Pro. O aumento da população indígena brasileira. Sabe-se que entre os anos de 1500 e a década de 1970, a população indígena brasileira diminuiu de forma acentuada, diminuiu muito. Nesse período, muitos povos desapareceram por causa de doenças trazidas pelos não-índios e nos combates contra a escravidão. Além disso,
vários povos foram expulsos de suas terras. Foi o que a gente viu lá no vídeo, né? Mas, da década de 1980 em diante, observa-se um sinal de mudança relacionado à realidade. A partir de 1991, o IBGE passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Isso possibilitou conhecer a evolução da população indígena brasileira. Observe a tabela ao lado que a população indígena do Brasil vem aumentando. O povo indígena aumentou durante o tempo. Entre os fatores que contribuíram para esse aumento, destaca-se a melhoria do serviço de atendimento médico aos indígenas, que ajudou a diminuir a mortalidade entre os povos. Olha aí a tabelinha, ó. De 294 mil, em 2010 passou a 817. Aumentou muito o número de indígenas, graças aos cuidados que eles receberam. Essa foto aí é uma foto dos índios Caipó, que moram lá no estado do Pará, uma das poucas tribos indígenas que ainda restam no nosso país. Eles preservam suas culturas, fazem danças, rituais. Eles já usam roupas, mas ainda mantêm a sua cultura bem viva por lá. As terras indígenas, como será que eles ficam? Onde será que eles vivem? Atualmente, a maior parte dos povos indígenas vive em terras indígenas, que correspondem às áreas por eles habitadas, de acordo com o seu modo de vida e seus costumes. Outros povos vivem em cidades. Nas terras indígenas, os povos indígenas desenvolvem suas atividades e, ao mesmo tempo, garantem a preservação dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência. É nessas terras que eles vivem e podem cultivar e criar as suas próprias tradições sem perder a sua essência. Olha só, essa imagem também de uma tribo Caipó. Olha como as casas ficam organizadas. Ficam em círculo, voltadas para um pátio central, onde eles fazem as atividades todas juntas. No meio tem um lugar principal onde eles se reúnem e um colabora com a vida do outro. Muito legal, né? Continuando. A demarcação das terras indígenas. Lembra que lá no vídeo nós vimos que algumas terras são demarcadas e protegidas? Vamos entender um pouquinho mais. A demarcação das terras habitadas pelos indígenas é o reconhecimento oficial do governo de que a posse e o uso dessas terras são exclusivos dos indígenas e de seus descendentes, ou seja, quando a terra é demarcada, somente os índios têm a autorização do governo para morar e trabalhar e viver naquela região, tá bom? Mas nem todas as terras habitadas pela população indígena estão demarcadas. Essa situação representa um risco à sobrevivência dos indígenas, que podem ver suas terras invadidas por grupos não indígenas. Além disso, a demarcação das terras é uma maneira de proteger os indígenas e o modo de vida deles. Porque, quando as terras não estão demarcadas, qualquer pessoa pode entrar sem correr o risco de ser punido ou sofrer algumas consequências. É por isso que os índios lutam tanto para que as suas terras sejam reconhecidas como importantes e únicas, como terras indígenas. Olha só esse mapa que eu vou mostrar para vocês agora. Esse mapa mostra as terras indígenas em 2015, de acordo com o último censo que foi feito. Os pedacinhos de terra que estão cor-de-rosas são as terras que são reconhecidas pelo governo como terras indígenas, aquelas que são protegidas e demarcadas como território indígena. Agora, esses pontinhos vermelhos são terras onde vivem povos indígenas, porém não são reconhecidas e protegidas pelo governo. Olha quantos povos indígenas estão espalhados pelo Brasil e ainda não têm a proteção de suas terras. Ainda não têm as terras que eles moram reconhecidas como deles. Eles sofrem com ataques, com exploração de outras pessoas, são expulsos de lá e não são protegidos. Por isso que é importante que a gente aprenda a origem e a história dos povos indígenas para que a gente ajude-os nessa luta por seus direitos, porque eles precisam ser protegidos para manter a cultura deles viva. Muito interessante, não é? Conhecer um pouquinho da história dos índios? Eu adorei! Agora, a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, pega o seu livro e abre lá na página 100. Lá vai ter aquele mesmo mapinha que eu acabei de mostrar para vocês. E duas perguntinhas referente a este mapinha. Olha só que eu vou explicar. Observando o mapinha de cima, você vai ter que responder:
Em qual região brasileira há a maior concentração de terras indígenas? Em qual região do Brasil tem mais pontinhos rosas ou vermelhos que mostram que são terras indígenas, tanto as demarcadas como as não demarcadas? E aí você vai dizer, observando essa região onde elas estão, em sua opinião, por que a maior parte das terras indígenas está localizada nessa região? Vou dar uma dica, hein? Tá mais lá para cima, na região norte, lá, né? Por que será que eles ficam mais lá? O que tem na região norte que atrai tantos índios assim? Muito bem! Por hoje, a nossa aula de geografia vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouquinho sobre a vida dos indígenas hoje em dia. Façam com atenção. Se precisar, dá uma lidinha de novo no texto, respondam as perguntas e qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar, ou na Agenda Edu ou no meu e-mail, tá bom? Fiquem com Deus, amo muito vocês, estou morrendo de saudades. Até a próxima aula, um grande beijo e tchau!